Romanos capítulo 10, verso 17, diz uma coisa interessante. Diz assim: consequentemente, a fé vem pelo... consequentemente, a fé vem por si ouvir a mensagem. Por si ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, gente? A gente, sei que conhece a Bíblia, você sabe, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, fala lá que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas interessante, né? Quando você lê esse texto, Deus poderia dizer o seguinte: a fé vem pela gente orar muito. Mas não. Aqui poderia ser dito que a fé vem pelo fato da gente adorar a Deus. Não. E a gente poderia dizer, né? O fato de jejuar é importante, orar é importante, adorar a Deus é importante, vir para a igreja é importante, mas aqui ele diz que a fé vem pelo ouvir. Você pode repetir comigo, gente? Ouvir. E assim, mas não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. A minha pergunta hoje: que voz você tem ouvido? Qual a voz você tem ouvido? Qual o ruído que tem atingido você? Você está me escutando ou você está me ouvindo? Qual a diferença, gente? Você me ouve com entendimento, mas você pode estar só escutando a minha voz e pode estar prestando atenção Davi tocando. Pode ser que você esteja ouvindo a minha voz, mas no fundo do fundo você está escutando o barulho da preocupação, a ansiedade. Pode ser que, na verdade, você está ouvindo no sentido de, não, ele está falando, mas na verdade o que eu estou ouvindo realmente é uma acusação. Qual a voz que você está ouvindo? Aqui ele diz que existe algo que eu e você, a gente precisa decidir hoje: escutar uma voz. Deixa eu falar uma coisa interessante, né? O livro de Lucas, no capítulo 8, 4 a 8, 11 e 15, conta uma parábola. Diz assim: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola: o semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando terminou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir. Interessante, né, gente? Ouvidos para ouvir, ouça. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem mais, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas os que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Interessante, gente, que a semente é a mesma. Jesus fala que a semente é o que, gente? A palavra de Deus. E a semente foi a mesma para todas as pessoas, concorda, gente? O que mudou foi a atitude, a resposta. Estão comigo? Pegando o raciocínio? Gente, o Espírito Santo está aqui.
Deus está aqui. O louvor, a adoração, deu oportunidade para todos nós a gente adorar a Deus. Quando a gente orou, nós tivemos a oportunidade de orar juntos. Nós estamos aqui juntos, é a mesma palavra, eu e você. Nós temos aqui o mesmo Espírito para todos nós. Eu não acredito que Deus ele tenha alguns privilegiados. Não, assim, Deus gosta do Adriano, assim, mas o Pedro não muito não. O Najib pode ser. Ali eu vou tratar. Não, eu acredito que o Espírito Santo e o Deus nos ama iguais. Eu e você é que a gente vai decidir qual é a voz que a gente vai querer. Qual é a voz que a gente vai escutar? E eu quero chamar aqui a atenção sobre 3 vozes que eu e você a gente precisa desenvolver na nossa vida. A primeira voz que eu e você a gente precisa desenvolver na nossa vida e vai fazer uma diferença muito grande é a voz da convicção. Voz da convicção. Não entendi também essa não. Gente, não foi combinado não, viu? Parece que foi combinado, né? Voz da convicção. Eu poderia usar várias histórias, mas eu gosto muito do contexto dessa história. E antes de ler esse texto, eu vou colocar o contexto desse texto. O contexto desse texto é o livro de Números. O povo está entrando na terra prometida. E aqui, você que não conhece muito a Bíblia, tá certo? Aqui Moisés está com o povo de Deus, próximo à terra prometida. E ele convoca 12 líderes. Ou seja, um líder de cada tribo. Pessoas experientes. Dizem, olha, vocês vão ter 40 dias para todos os 12. Disseram, vocês vão ter 40 dias. Visitem a terra, verifiquem o povo, como é que eles são, como é que são as cidades, como é que são politicamente, como é que são o exército, como é que é a lavoura, como é que é a economia. Façam um relato, 40 dias, depois vocês vêm, eu quero saber de vocês. Então o texto aqui, eles retornaram, os 12. Números 13, 26 a 31. A gente vai estar falando sobre a voz da convicção. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite, mel, com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se. Perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. A maneira como nós recebemos a mensagem que ouvimos, escute isso aqui. A maneira como recebemos a mensagem que ouvimos dele pode determinar a experiência que teremos com ele. A forma como nós nos portamos para receber a mensagem de Deus é a experiência que nós vamos ter dele. Interessante, né, gente? Interessante que, e aqui tem pessoas da área médica, quando uma pessoa tem problema de labirintite, quem conhece a doença de labirintite, né? Ele fica, né? O Samuel aqui e acolá tem um crise de labirintite e assim, tem que ficar deitado, não consegue, não sei que alguém aqui tem, mas assim, a pessoa fica tonta, não consegue, fica desequilibrada. E aqui Pedro é médico, aonde é que está o órgão labirinto, gente? No ouvido.
que é que eu quero dizer? Você é inteligente, já pegou. Significa dizer que toda palavra que a gente escuta pode fazer a gente cair ou nos levantar. Fazer a gente se firmar ou produzir dúvida na nossa vida. A voz que você escuta, está produzindo o que em você? E gente, se você pega aqui 12 tiveram a mesma experiência, 12 tiveram as mesmas condições, 12 tiveram o mesmo objetivo, 10 chegaram e disseram o seguinte: é boa a terra, é fantástica a terra, é maravilhosa a terra, mas nós vamos morrer. 2 disseram não, Josué e Caleb. Aqui ele fala sobre Caleb, mas você vai ver, com o passar do texto, você vai ver Josué e Caleb. Eles se levantam e disseram o seguinte: não, nós temos uma voz. Nós temos uma voz na nossa vida, a voz da convicção, a voz de que Deus é por mim, que Deus é por nós, que Deus é maior, que Deus prometeu essa terra. Nós vamos seguir a voz da convicção, a voz de Deus. Qual é a voz que comanda a sua vida? Se você, como é que é o teu jeito? O que é que você está passando hoje? É acusação? Tem uma voz que você deu brecha. Tem uma voz, você está com medo, está aflito, está ansioso. Pastor, você não sabe o que é que eu estou passando. O senhor não sabe a minha condição. O senhor não sabe. Realmente eu não posso desprezar a sua experiência. Eu não posso desprezar a sua situação. Realmente, pode ser, isso é verdade. Ei, gente, mas existe uma coisa que eu e você podemos fazer. A situação existe, a situação é real, ela realmente é dolorosa, mas eu e você podemos escolher de escutar uma voz, a voz de que Deus vai ser por mim sempre, Deus vai cuidar da minha vida sempre, eu sei quem Deus é na minha vida, eu sei o que Ele separou para a minha vida, eu sei quem eu sou em Jesus Cristo, em Jesus, pela palavra, a minha convicção é que Deus não é contra a minha vida. Deus me ama, eu sou perdoado, eu sou amado, embora a circunstância queira levantar uma voz da minha vida, eu e você podemos decidir hoje, dizer o seguinte: eu ando pela voz da convicção, eu não ando pela voz da dúvida. Qual a voz que você está ouvindo? Quando você lê o texto, eles fizeram calar o povo. E aí, quando você pega, o que é que acontece, gente? Literalmente, os 10, bem como toda a descendência, ninguém entrou na terra prometida, só entraram Josué e Caleb. Há algo que eu e você a gente pode fazer hoje. E qual é o contrário da convicção, gente? O contrário da convicção é o que? A dúvida. A dúvida. Não sou capaz. Não, eu acho que Deus não me... Não, talvez, pode ser, não é. E, gente, quando a gente vai perceber, pode ser que você não esteja com a doença, labirintite, física, mas pode ser que você esteja debaixo de uma doença chamada labirintite espiritual. Você vive caindo, se levantando, caindo, porque você tem permitido uma voz chamada dúvida. Hoje, eu e você, nós estamos aqui, me escuta você, presta atenção, você que está comigo online, nós podemos decidir sair daqui com uma convicção em Deus, uma convicção espiritual, não é uma convicção que transcende a lógica, uma convicção que transcende
transcende a inteligência, uma convicção que transcende a força humana, uma convicção espiritual. Mais uma vez, Deus é por mim, Deus é a favor da minha vida, eu estou em Cristo Jesus, debaixo do sangue de Jesus, com os anjos de Deus na minha vida. Eu sei que a circunstância é real, eu sei que a dor é real, mas eu decido viver pela voz da convicção. Mas uma outra voz que complementa a voz da convicção de quê? Convicção em quê? Baseado em quê a minha convicção? É a voz da palavra de Deus. A voz da convicção, mas uma outra voz que vai me ajudar a quebrar toda dúvida da minha vida. Eu decidi viver convicto, mas convicto em quê? Convicto na voz da palavra de Deus. A gente lê um texto, a parábola da semente. Jesus fala que a semente é a palavra de Deus. Vocês ouviram, né, gente? A semente é a palavra de Deus. Uns ouviram e ficaram, não foram profundos. O diabo veio e arrancou. Ouviram a mesma palavra, o que aconteceu? Caiu sobre pedras, não teve crescimento. Outros ouviram a mesma palavra, caiu entre espinhos, foram sufocados. Mas a Bíblia diz que aqueles que ouviram de bom coração, generoso, decidiram ouvir a palavra de Deus, decidiram se aprofundar na palavra, deixaram que a palavra de Deus criasse raiz. O que aconteceu, gente? Tiveram fruto, prosperaram. Gente, chega de você viver na superficialidade da palavra de Deus. Chega, gente. Chega apenas de você carregar a Bíblia. Chega de você simplesmente ter alguns textos da palavra de Deus decorado. Está na memória, mas não está no coração. Chega de você apenas conhecer a palavra, porque experiências passadas. Na visão da nossa igreja, ela começa, diz lá, eu vejo uma igreja onde cada membro tem um profundo relacionamento com Deus. Mas eu vejo uma igreja onde cada membro é conhecedor e praticante da palavra de Deus. Vou falar uma coisa, meu irmão. Às vezes eu fico triste. Por exemplo, e aqui abri o meu coração, você que está visitando, mas a maioria aqui, 99% da igreja, eu fico triste quando as pessoas perdem a oportunidade de fazer fundamentos. É um curso de Bíblia. Gente, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Sério. Sabe qual é o segredo do sucesso? Glória a Deus pelos coaches, os terapeutas, os livros de autoajuda. Tem o seu valor. Mas vem cá, não é conversa de palestrante. Não, aqui não é palestrante, não. Você não veio aqui receber uma palestra. Aqui não é uma sessão de coach. Mais uma vez eu respeito os coaches. Não, meu irmão, aqui a gente está falando da palavra de Deus. E aqui a Bíblia diz, sabe qual é o segredo do sucesso? Vou te dizer, o segredo do sucesso. Pela palavra de Deus, Salmo número 1. Bem-aventurado o homem, o ser humano, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não é pelo que os outros falam, não se detém no caminho dos pecadores, Salmo número 1, né? Não é o lugar, não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, não é companhia, lugar, não é conversa, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Espera aí, daqui a pouco vocês, né? E na sua lei medita de dia e de noite, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não seca, e aqui está. E tudo que ele fizer
será bem-aventurado. Tudo que ele fizer. Tudo que ele fizer. Repita comigo, gente. Tudo que ele fizer, por favor. Sabe o que é tudo ele fizer no hebraico, no grego, no original? Tudo que você fizer. Ei, qual é a voz que você está ouvindo? Na Bíblia diz isso. Qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que você está ouvindo? A voz da lógica? A voz no noticiário? Qual é a voz que você está ouvindo? Aqui diz, meu irmão, essa palavra te faz mais sábio. Essa palavra tira o tolo que está dentro de você. Essa palavra, se você ler e praticar, ela arranca a ingenuidade dentro de você. Essa palavra dentro de você arranca o que? A ira, arranca o que? A depressão, arranca o mal. Essa palavra na sua vida traz paz. Essa palavra te faz rico. Essa palavra faz você conhecer a Deus. Essa palavra faz você conhecer quem você é. Essa palavra te arma. Essa palavra é arma para a tua vida. Nessa palavra você vai saber o que Deus diz que você tem. E essa palavra diz como você deve caminhar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Lâmpada, ou seja, essa palavra me ajuda a dar passo certo. Mas não apenas passo certo. Ela é lâmpada para os meus pés, mas é luz para o meu caminho. Ela me ajuda a dar cada passo, mas ela me dá direção. Tem muita gente dando passo, mas não sabe para onde está. Aqui diz, Tiago capítulo 1, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Quem ouve a palavra e não pratica é comparado a um homem que vê no espelho o seu rosto, vê e sai e logo esquece da sua aparência. Mas aquele que pratica a palavra de Deus, persevera na lei, ama a palavra, diz o quê? E é operante praticante. Mais uma vez, será bem-aventurado naquilo que ele realizar. Jesus diz a importância da palavra. O que ele em Jesus fala? Quem ouve a minha palavra e pratica, será como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vento bateu, dificuldade bateu, situações diversas bateu, mas do que? Não se abalou porque estava firmado na palavra de Deus. Qual a voz que você está ouvindo? Qual é a convicção que você está ouvindo? Qual é a convicção que está sendo formada na tua vida? Ei, decide hoje produzir. Decide hoje provocar. Decide hoje por uma voz chamada a voz da convicção. Mas não é convicção em qualquer coisa, não. A convicção da palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus eu sei. Por causa da palavra de Deus eu vou. Por causa da palavra de Deus eu faço. Por causa da palavra de Deus eu creio. Por causa da palavra de Deus. É por causa da palavra de Deus. 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 Ei, você vai ter vida restaurada. Por causa da palavra de Deus. Pode ter paz na sua casa. Por causa da palavra de Deus você vai ser liberto. Por causa da palavra de Deus você vai ser alimentado. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra que vai nos dar a voz da convicção. A voz da convicção, diga comigo, voz de convicção. A voz da palavra. Mas como é que essa palavra vai gerar em mim convicção? Quando eu escutar uma outra voz, a voz do Espírito. A voz do Espírito Santo.
A gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Há um texto maravilhoso, livro de 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9. O pessoal da mídia me ajuda aí. Assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não é? Olho nenhum viu. O quê? Aí vamos lá no 10. Me ajuda aí, pessoal. Mas Deus nulo revelou, né? Então no 9, ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, você não tem noção, você nunca percebeu, você não sabe o que é que Deus tem para a tua vida, você não imagina o que é que Deus, você nunca experimentou. Aí ele diz, me ajuda aí, o 10. Como é que eu tenho o que o meu olho não viu, o meu coração não sentiu? Como é que eu tenho? Mas Deus nos velou pelo quê, gente? Porque o Espírito a todas as coisas, ou seja, penetra, perscruta. 11, até mesmo as profundezas de Deus. Vamos lá, continuar. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Vamos lá, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de... Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Por quê? Conferindo com espirituais. 14. O homem natural não aceita as coisas de Deus porque são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E aí ele termina, né? Aí ele diz, vamos lá, o 15. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A gente precisa crer que nesse ambiente de igreja, nesse ambiente onde você está, há algo aqui sobrenatural, transcende o natural. Ei, se eu e você, a gente decidir hoje ouvir a voz do Espírito, Espírito Santo me revela, Espírito Santo fala comigo, Espírito Santo traz as coisas de Deus, Espírito Santo me faz abrir os olhos para aquilo que é teu, Espírito Santo me faz enxergar. Ei, você precisa ter uma experiência espiritual, e essa experiência onde você vai ouvir a voz do Espírito vai produzir na tua vida muita coisa. Vou te falar uma. Vai produzir na tua vida uma experiência com Deus de ouvir e ver. Diga comigo, gente, ouvir e ver. Ouvir e ver. Porque existe um tipo de relacionamento com Deus de ouvir falar. A experiência do Najib, do Marcos, tem o seu valor. A sua experiência tem o seu valor. Mas, gente, chega de viver de experiência dos outros. Do que os outros falam, do que os outros dizem. Pode ser até que as pessoas falem coisas maravilhosas, não é, Carlinhos? Com maior boa vontade, eu posso chegar para o Carlinhos, Carlinhos, me explica isso. Ele, com maior boa vontade, vai explicar para mim. Mas pode ser que o Carlinhos diga alguma coisa que... não é porque ele seja maldoso. Ei, gente. Deixa eu colocar outra coisa para você pensar. É possível uma pessoa que teme a Deus, escuta isso aqui. É possível uma pessoa que teme a Deus
uma pessoa que é íntegra, uma pessoa bondosa. É possível essa pessoa que teme a Deus, íntegra, bondosa, ser uma pessoa que não tem uma experiência com Deus? Só 3 pessoas. Como é, pastor? Uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que é bondosa. É possível? É Jó. Se você pega Jó 1:1, diz lá, Jó, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, mas Jó não tinha uma experiência com Deus. Por quê? Porque quando você lê o livro de Jó, ele chega à seguinte conclusão: antes eu te conhecia de ouvir falar. Diga comigo, ouvir falar. E o que é que acontece com Jó? Mas agora, minha experiência contigo é de ouvir e ver. Não, vocês não ouviram não. Você precisa decidir hoje ouvir a voz do Espírito. E essa voz do Espírito te levar a ouvir a voz da palavra. E essa voz da palavra te levar a viver em convicção. E aí você vai sair de viver uma vida de ouvir falar de Deus, para começar a viver uma vida de ouvir e ver Deus. Ouvir e ver Deus. Qual é a voz? Tem alguns aparelhos interessantes. Eu viajo muito, e em viagens longas, você quer dormir, você quer... O que é que geralmente a gente faz, né? Bota coisa no ouvido e tal. E esse aparelho, tem vários aparelhos como esse. Ele tem uma coisa que cancela o som externo. Então você coloca aqui, você liga, cancela. Então você não escuta o externo, você escuta o interno. Já pensou se eu e você hoje, a gente decide plugar o nosso espírito, a voz do Espírito, a voz da palavra, para produzir convicção, o som, e aumentar o interno, aumentar o volume da voz do Espírito, aumentar o volume da palavra de Deus. E aí eu estou na circunstância, mas aí quando eu estou plugado à palavra de Deus, a gente vai perceber, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, Ele. E aí ele começa a dizer: 10.000 à minha direita, 1.000 à minha esquerda, não serei atingido. Por quê? Porque fiz do Senhor a minha morada. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Por quê? Porque eu pluguei, cancelei toda a voz e me escondi no Senhor. Qual a voz que você está escutando? Qual a voz que você está escutando? Qual a voz que você está escutando?